Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente, eu sou o Ciro Santos, estou aqui novamente com o programa Ciro Santos Convida, hoje com uma matéria super mega interessante que está muito em voga. Por quê? Porque na era digital as crianças estão cada vez mais expostas. O que parece inofensivo não é inofensivo nas redes sociais. Ela pode esconder um perigo invisível. É a pedofilia online. Gente, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre os riscos da superexposição das crianças. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui o psicanalista, o advogado Jales Figueiredo. Muito obrigado, Jales. Prazer é meu, Ciro. Muito obrigado pelo convite. Mas a gente vai abrir essa matéria com o Henrique. Henrique, vai lá, é com você. A gente ama mostrar para o mundo quem a gente ama, certo? Mas se eu te disser que essa exposição, que parece só carinho, pode virar uma porta aberta para problemas sérios? Isso tem até nome, sharing. É a junção das palavras sharing, que significa compartilhar, e parent, que significa pais. Em bom cearenseis, posta cada passo da vida do menino ou da menina, desde o teste de gravidez até o boletim escolar. E olha só os dados. Mais de 70% dos pais brasileiros já compartilharam fotos ou vídeo dos filhos nas redes sociais. E olha, não é exagero. Um levantamento da AVG Technologies mostrou que 81% das crianças já têm presença digital antes de completar 2 anos de idade. E o problema é que, em mais da metade desses casos, aparecem informações como nome completo, data de nascimento, até o uniforme da escola. Parece inofensivo, mas para golpista isso é ouro puro. O Instituto Alana alerta. Com essas informações, criminosos podem criar perfis falsos, aplicar golpes e até rastrear a rotina da família. E se você acha que é só coisa de filme, segura essa. Em 2022, a Polícia Federal registrou mais de 17 mil denúncias de crimes cibernéticos envolvendo crianças. E nem é só o risco físico ou financeiro. Tem também a questão emocional. Vídeos que viralizam podem gerar comentários maldosos, bullying, até pressão estética nas crianças. E tudo isso antes mesmo delas entenderem o que é a internet. Bom, voltamos depois dessa matéria e agora a gente vai procurar entender mais esse assunto com ele, com o Dr. Jales, que vai nos explicar para que a gente possa, né, tirar tudo direitinho e entender o quanto está em jogo, não só os pais, quanto as crianças também. E também os criadores de conteúdo, né, gente? Então vamos lá. Doutor Jales, agora é a sua vez de explicar para a gente tudo o que está acontecendo. Quer dizer, que já vinha acontecendo. Isso. E agora foi uma explosão. O vulcão explodiu. Né? Tem uma hora que acontece isso, né? Sempre vai reprimindo, tem hora que ela explode. Tá? E com a matéria do Felca, veio à baila novamente um tema que já vem sendo estudado desde 2019 sobre a exposição dos filhos nas redes sociais. Falando sobre os pais, que sinais os pais devem observar para que a criança está sendo vítima de exposição indevida, né, de algum contato perigoso, já que você falou dos pais agora. Isso, vamos lá falar dos pais. Eles são a fonte. Eles são a fonte. Tem um filme, o último filme do Avatar, do 2, tem uma cena que é uma frase que é fundamental para muita gente. O pai olha para o filho e faz esse gesto. Eu te vejo. Só que nós não queremos ver os outros. Quando o pai vê o filho, ele começa a ver comportamentos que não é a regra. Tipo, ter senha no celular ou no computador. Passar muito tempo em celular ou computador. Com aquela cara, quando ele vê, aquela cara de desassociação com a normalidade. Virar a tela do computador. Eu tinha um adolescente que ele dizia, não, quando eu comecei a ter isso aqui, eu peguei o computador que abria a porta e você via a tela. Aí ele põe uma situação que a pessoa não vê, que dá tempo ele sair da situação. Observar sempre o histórico e proibir dele mexer no histórico. Porque o computador, o IP, ele deixa rastros. Sim.
Aí o que é que os adolescentes aprendem? Uma das primeiras coisas. Botar no modo navegação anônima. Exatamente. E vai tirando o histórico, apagando o histórico. Ele fica lá. O pai tem que vigiar. É esse o poder da família. Criar situações para que a plantinha cresça e floresça. E você tem que observar. A regra de ouro. Ver seu filho. Conversar com seu filho. Não cobrar, porque tem pai e mãe que parece que é da controladoria, né? Né? Não tem gente... Mas, pelo menos, regras tem que ter. Isso. A justiça já tem. Nós temos arcabouço jurídico suficiente para isso. Tá? Mas não adianta a lei, tem um hábito, no Brasil tem um hábito que temos uma lei e resolveu o problema social. Não. Isso é construção. Tudo o que acontece, ele é construído, Ciro. Você não começa comendo uma feijoada, você começa comendo leite materno, uma papinha de maçã, uma papinha de banana. Isso é uma construção. Sim. E não há nenhum incêndio que não acabe com um copo d'água. Então, olhar o filho, regra de ouro, ver seu filho, conversar com seu filho. E muitos não querem. Pela essa vida dinâmica da sociedade, essa vida corriqueira, as pessoas não querem perder tempo com o filho. E tem que perder. Olha a frase que eu disse. Tem que perder, não, tem que ganhar. Pronto, né? olha a frase que eu disse. Perder tempo com o filho? Tem que ganhar. Detalhe, o filho é nosso espelho. O filho é nosso espelho. Você tem que criar situações para trazer seu filho para próximo. Ele estar com você. Nessa realidade atual, quem pode ou deve ser penalizado? O pai, por ter deixado uma criança de 12, 13, 14 anos com terceiros, por conta, de repente, financeiramente, ou não? O que o senhor acha? Segundo a nossa legislação, ela fala que o poder familiar ele é limitado. Os pais podem perder o pátrio poder sobre o filho. Quando? Aí vamos lá para o Estatuto da Criança e Adolescente. Os pais são responsáveis Sim. para criar os filhos de uma forma saudável, preservando a imagem, a intimidade, né? Porque eles são vulneráveis. O que é um ser vulnerável? Aquele que não tem um mecanismo de proteção. Agora, quando entra numa situação dessa, por exemplo, de chegar uma pessoa, numa família, que não tem renda suficiente, fala assim, poxa, eu gostei tanto dos seus filhos, eu tenho uma casa legal, queria cuidá-los, deixa eles ficarem comigo, botar eles para estudar, e aí eu dou um dinheirinho para vocês também. Sim, é responsabilidade se ele expor essas crianças, porque é um lar substituto. Ele é um lar substituto. E os pais originais podem perder o pátrio poder. Ah, tá. Aí, quem que controla isso? Quem tem o controle? Eu já falei nele aqui, o Conselho Tutelar. Tem um artigo do ECA, 134, que ele preserva e dá esse poder, essa competência ao Conselho Tutelar em cuidar disso. Vendo essa situação, ele tomar providências para isso. Não só o Ministério Público, que tem uma parte da criança e do adolescente que cuida, mas o Conselho Tutelar foi criado para isso. Fazer com que a criança viva em um lar saudável. Sim. Um lar onde ele floresça, onde ele possa se desenvolver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse bloco dizendo para vocês que estão em casa, tome muito cuidado. De repente, chega uma pessoa e vai para sua família e bate o papo, e fica amigo. E não expõe seus filhos. E fica amigo, e aí vai dizer assim, poxa, seus filhos estão aqui, né? O senhor está sem trabalho. Faz o seguinte, deixa eles passarem comigo uma semana. Gente, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Isso pode ser golpe. E assim eu termino agora esse papo, porque o segundo bloco vai ficar mais forte ainda. O nosso papo dava para dias, né? Dava, sim. Dava para dias, porque é muita coisa para ser levantada. Muito obrigado pela presença. De nada, sim. Agradeço Precisando. demais. E a gente já se conhece há muitos anos. Eu não sei se eu estou com 20 anos, né? Eu estou com 25. Obrigado. Ciro Santos convida a volta já com o segundo bloco com mais polêmica. Fica aí, não sai daí não. Ei, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista!
boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, ó, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Voltamos para o segundo bloco, como eu já havia dito, agora vai ficar uma coisa mais interessante ainda, porque agora a gente vai começar a entender o porquê dos porquês. A gente convidou o Dr. Marcos Monteiro, que ele é perito em computação forense, tá? Para falar sobre isso, sobre a pedofilia, sobre quem acessa, quem não acessa, como podemos descobrir o IP dessa pessoa. Eu vou querer saber sobre tudo. E com isso, eu apresento aqui o Dr. Marcos Monteiro. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para vir nos dar essa informação tão precisa nesse momento. Na verdade, você investiu o tempo, né? Porque com a informação que você ajuda a disseminar, isso evita que existam novas vítimas, né? E até as atuais vítimas possam aí saber quais são os canais corretos para fazer com que a justiça seja feita. Então, isso não vai perder tempo, na verdade. É o maior e melhor investimento de tempo que tem. Oh, coisa boa, já fiquei feliz agora. Bom, para começar, explica para a gente. O que exatamente faz um perito em computação forense? A gente imagina uma pessoa que foi morta, né? Visivelmente houve um local de crime e aquela pessoa está ao chão e está morta. Você precisa de alguém para contar aquela história. Aí você vai trazer uma série de cientistas para poder contar aquela história, como, por exemplo, um médico. O médico vai olhar para aquele corpo e vai dizer, aquela pessoa morreu desta forma específica. E tem casos interessantes, né? Por exemplo, você pegar, tem casos no Brasil que a vítima sofreu um tiro, depois foi vilipendiada no tipo penal, que é a ocultação de cadáver. A pessoa foi desmembrada, cortada em vários pedaços. Colocar numa mala. Mas por que esse caso é interessante? Porque só o médico é que foi capaz de dizer que o que matou aquela pessoa não foi um tiro na cabeça. O que matou foi uma arma, a faca, quando degolou a pessoa. Porque a pena muda. Uma morte por arma branca, né, por faca, é uma pena normalmente maior do que um tiro. Então, por isso é importantíssimo o trabalho do médico legista, que na verdade é um médico forense. Agora, você imagina que a pessoa foi lá e talvez tenha sido envenenada ou tomou um veneno. Nada melhor do que um químico forense para analisar isso. Nada como você fazer, por a Operação Lava Jato, haviam muitos desvios de recursos públicos e pagamento de propina de acordo com a acusação. Sim. E nada melhor do que um contador forense para isso. Então, a forense é a arte de você pegar um cientista, conhecer o método legal de produção de uma prova e contar uma história ou se aproximar daquela verdade. Como existe isso em várias áreas da forense, não é diferente também na área da computação, onde a gente acaba atuando em todo tipo de crime, porque aquela pessoa que morreu tinha um celular no bolso que pode provar como foi a dinâmica daquele dia e com quem aquela pessoa estava e como fez com que ela chegasse àquele momento. De repente tinha um smartwatch que mostrava em que exato momento que o coração deixou de bater, e foi um perito em computação que conseguiu provar isso, de repente, com muito mais riqueza do que o médico. O médico vai dizer que essa pessoa morreu aproximadamente 8 a 12 horas atrás. O perito, de acordo com o smartwatch, ele morreu exatamente tal hora, e tal minuto, e tal segundo. Então você atua... e por aí vai. Você atua nessa área geral? Qualquer área, exatamente. Qualquer tipo de crime. Qualquer tipo de crime que, hoje em dia, não existe um crime que não tenha vestes digitais. Até o próprio exemplo da Operação Lava Jato... Não existe aquele crime, como é que a gente pode dizer a palavra, gente?
aquele crime que não vai ser descoberto. Não existe. Não existe. Existe um procedimento que não foi cometido de forma correta e no tempo correto para apurar e coletar os vestígios. Tá, eu quero Isso tirar uma existe. dúvida aqui com você. Eu assisti uma série há pouco tempo, vocês devem ter assistido também, talvez você, chamada You, onde tinha um psicopata, onde ele estudava a vítima toda e ele parecia uma pessoa super normal. E ele chegava a matar as vítimas. Até o episódio que eu assisti, ele fez até um livro com essa vítima, mas dizendo que ela tinha morrido por outra coisa. Não descobriram até então. Isso pode vir a acontecer por um determinado tempo e no final, 1 ano, 2 anos, virem a descobrir? Sim, sim, acontece com muita frequência. Na verdade, imagina que uma pessoa cometeu um crime nesta sala, Tá. se essa sala não for devidamente preservada, ela pode se perder todo ou em parte os vestígios que vão demonstrar como ocorreu a dinâmica do crime nessa sala. Mas quando a matéria é digital, pode ser que 6 meses depois ou 1 ano depois, aqueles vestígios digitais estejam iguais como no dia do fato, Sim. né? Então, todo crime, ele depende da pessoa certa, né? Desde preservar o local do crime, como coletar o vestígio correto, fazer o procedimento correto, porque, infelizmente, às vezes você não consegue retornar ao local de crime. Às vezes eu não consigo. O celular eu consigo periciar ele mais de uma vez. Sim. Mas às vezes uma coleta de um sangue ou análise de um corpo Já muda. não é. Quantos casos existem de exumação de corpo, né? Pessoa morta, foi feita uma análise e 10 anos depois, olha, temos dúvida que eu acho que a pessoa morreu porque era uma parada cardíaca, mas pode ser envenenamento. Aí 10 anos depois você vai fazer a exumação do corpo. Obviamente você não vai ter mais sistema digestivo para analisar, então fica muito limitado a isso. E pode ser a partir do veneno que um vestígio no cabelo ainda possa se trazer algum elemento que ainda existe. Então perceba, o que mais dificultou é não ter sido feito a análise correta no tempo certo, na hora certa, pela pessoa certa. Isso é que dificulta mais. A gente estava conversando no bloco anterior sobre a questão da superexposição infantil, né? A que ponto se tem um perfil avisado ou uma foto ou um vídeo entregue ou dado para uma pessoa errada pode criar uma situação perigosa? Todo tempo. É importante compreender, pode parecer chocante, mas é bem mais técnico, não existe crime de pedofilia. Não existe crime de pedofilia. Não, como é que é isso? Não existe crime de pedofilia. Pedofilia é uma doença. Ah, tá. Né? E o fato de você ser pedófilo o faz doente e não necessariamente criminoso. Criminoso é quando você pega aquele seu desejo e aplica ele em alguma forma distinta. Então, vamos lá. O criminoso que tem um desejo sexual por uma criança, o doente, o pedófilo que tem um desejo sexual por criança, ele vai lá e faz um aliciamento de menor. Ele alicia o menor. O fato de só em aliciar o menor já é um crime tipificado no Código Penal, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241-D, se eu não me engano. Sim, e isso já o alimenta. O aliciar, aí ele cometeu o primeiro crime. Ah, tá. Vamos supor que ele vai trocar fotos íntimas com aquela criança. Aí nós estamos falando de um outro crime, que seria o de pornografia infantil, que é armazenamento de pornografia infantil. Aí já é crime. Não, mas o aliciar também é crime. Ah, sim. Entendeu? Então, eu até digo, não é incomum encontrar uma pessoa que sendo acusada por um crime associado à pedofilia, que existem vários, né? Aí eu vou me relacionar sexualmente com menor de idade, menor de 14 anos. Aí é estupro de vulnerável. Sim, você falou 14 anos agora. Vamos tirar uma dúvida aqui para mim e para o público também. A partir de quantos anos se torna pedofilia? Não, pedofilia, isso é que é interessante. Pedofilia não está associado à idade. Não está? Não, porque é crime. Vamos dar um exemplo diferente. Vamos dar um então, exemplo. Vamos lá.
Uma vez, uma pessoa foi acusada pelo crime de pornografia infantil. Crime de pornografia infantil. Qual é o crime? Se você armazena conteúdo de criança ou adolescente, ou seja, até 17 anos de idade... Isso eu queria saber, até 17. Se você tem imagens íntimas de um jovem de até 17 anos, isso é um crime tipificado no artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente. Crime. É crime armazenar e também é outro crime enviar, que a pena, inclusive, é até maior. Então, armazenar é crime, enviar é crime, produzir é crime. Você está ali tirando foto, você está produzindo aquele conteúdo, também é crime. São 3 tipos penais diferentes, são 3 crimes diferentes. Agora vamos fazer assim, uma pessoa, em um caso concreto, ela foi acusada, ela me contratou, ela tem direito de defesa, ela me contratou como perito dessa vez da defesa. Aí, só, eu estou sendo acusado de armazenamento de pornografia infantil, eu tenho uma coleção de vídeos de uma menina mantendo relação sexual. Era uma menina... É grotesco você ver aquilo ali, infelizmente faz parte do meu trabalho, não é incomum eu ter que presenciar esse tipo de coisa. É uma menina que você não dá nem 12 anos de idade para ela. Ela não tem nenhum seio, muito pequenininha e tendo relações sexuais o tempo todo. Aí, e ele procurou para defender. Para defender, tem direito à defesa, isso é constitucional. Sim. E aí, olha, o meu trabalho é técnico, então eu vou analisar e ver se há alguma coisa que pode ser feito para a defesa. Às vezes, a pessoa é acusada, a pessoa tem um arquivo armazenado no computador, então o Ministério Público acusa ela de armazenamento, que é o crime que ela cometeu, e também o Ministério Público acusa pelo crime de envio, que às vezes a pessoa nunca enviou nada, mas a pessoa é condenada por isso. Aí eu faço uma perícia e mostro, olha, a pessoa realmente armazenou, mas nunca enviou. Mas esse caso ele é curioso, por quê? Porque ele não cometeu nenhum crime. A jovem que estava ali era uma indiana que começou ela é atriz pornô profissional, que começou a carreira aos 24 anos. Então aquela jovem que aos meus olhos não tinha nem 12, ela tinha 24 pelo menos. Meu Deus! Aí eu lhe pergunto, ele é pedófilo? Sem dúvida, ele é pedófilo. Mas ele cometeu algum crime? Não. Porque, nesse caso, o crime imputaria a uma imagem de um menor. E como foi eu provei que que ela não era menor de idade, então ele continua sendo pedófilo, perceba que a lascívia, o desejo dele está para com menor de idade, é claro isso, desvio sexual, um desvio, bem, é um problema a ser tratado, não é um perito que vai falar sobre isso, mas de qualquer forma a pedofilia, nesse exemplo, ele é clássico, a pedofilia ela não é crime, ela é uma doença. Crime é quando... o fazer de fato. O fato acontecer. E nesse caso, mesmo que a pessoa visivelmente tenha desejo por menor de idade, não cometeu crime nenhum. Nesse caso, não, porque a imagem não era menor de idade. E ele foi absolvido. Então, sim, foi absolvido porque realmente tinha que sê-lo. Nesse caso, não. Agora, eu sei que essa pessoa, de repente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar armazenando um que, de fato, seja criminoso. Então, aquela pessoa precisa de tratamento médico antes que, de fato, cometa um crime de armazenamento de pornografia infantil, que é grave, de envio de pornografia infantil, que é mais grave ainda, e o pior de todos é o aliciar um menor, manter relações sexuais, que é o estupro de vulnerável, explorar o menor. Então, esses outros crimes, que aí sim são bem mais graves, que têm que ser evitados. Agora, doutor, você, por exemplo, num caso desse, você chega a conversar, isso é uma coisa até porque é interessante, você chega a conversar com o teu cliente, dizer, olha, isso é assim, 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 isso é uma doença, vai se tratar, ou você não fala nada? Por vários motivos eu não falo. Pronto, primeiro, isso eu queria saber. Eu tenho algumas formações e algumas pós-graduações, mas nenhuma delas é em psicologia. Tá. Então seria um exercício legal. Todo mundo tem um pouco de psicólogo nesses assuntos. Não, por exemplo, a criminologia, que é uma das ciências que eu preciso estudar e eu tive que especializar-me, ele nos faz necessário compreender uma persona. O que é a persona? Se existe um crime, existe uma materialidade, que é a forma com que alguém fez, existe uma autoria, essa autoria é uma pessoa que eu ainda não sei quem é,
mas essa pessoa ela tem uma motivação. Então, quando eu penso na motivação, eu construo uma persona, uma figura que é movida por alguma coisa que eu teorizo, Sim. e isso é necessário para uma investigação. Porque eu vou investigar que alguém aqui, cheguei, infelizmente, o Ciro Santos não está vivo e a pessoa morreu aqui. Óbvio, eu vou começar a analisar que não há nenhum sinal de arrombamento. Então, é alguém que consegue ter acesso à casa dele. Olha aí. Vocês, por favor. Né? Alguém que tem acesso à casa dele cometeu o crime, e aí eu vou começar a investigar uma por uma para identificar qual que seria a motivação, né? Aquela pessoa ali está com o salário atrasado, aquela pessoa ali deveria já ter recebido um aumento e não recebeu, aquela pessoa que você prometeu alguma coisa que não cumpriu. Então, assim, perceba que essa motivação, ela faz parte da investigação, faz parte, então, da construção daquela persona, que a gente estuda isso na criminologia, por que as pessoas cometem determinado tipo de fatos criminosos, mas que eu sou o cara que só chego depois que ocorreu. Para você evitar que faça, que se você tem, e aí está muito associado à psicanálise de Freud, que eu estudei um pouco, é assim, a pessoa ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que nasce com desejo primitivo de cometer um crime, como, por exemplo, a pedofilia, é um desejo primitivo, é o id dela, e aí ela até sabe que aquilo é errado, que é o superego, e aí ela precisa tratar esse desejo primitivo, e esse tratamento do desejo primitivo que impeça que ela cometa um determinado crime não é função do perito. O perito só vai chegar depois do crime. Mas antes é um psicólogo. Agora, é engraçado, você falou uma coisa muito interessante. Normalmente não são pessoas ruins. Por que eu estou te falando isso? Não, tudo bem que é uma ficção, mas nesse caso, quando eu te falei desse filme do Yu, ele não é um cara ruim. Ele é um cara bom, ele ajuda as pessoas. O conceito de bondade e maldade é diferente, né? Por exemplo, o próprio, mais uma vez, né? O pouco que eu sei dessa área é por razão do conhecimento de criminologia que eu tive que adquirir dentre as especializações que eu tenho. Então, perceba, o psicopata mesmo, ele tem uma patologia específica de não ter sentimento sobre uma coisa. Não é ser ruim, é diferente da pessoa que quer fazer um mal a você e ele sente aquele mal, ele faz parte daquele, ele tem um sentimento de culpa posterior àquilo. Mas ele faz proposital? Sim, claro, o psicopata ele vai fazer proposital, mas ele não é tirado do cérebro dele a região que permitiria a ele sentir alguma empatia. Agora, doutor, quando alguém fala para você, tipo, eu falo para você, não, doutor, eu estou namorando com a sua filha, mas eu amo demais sua filha, jamais. Poxa, é porque a gente briga mesmo, mas eu jamais faria mal a uma formiga. Mas ele vai e bate na sua filha. Tem casos eu conheço um episódio de uma mulher casada com uma pessoa há 25 anos, só depois disso, um belo dia chega em casa a polícia para prendê-lo, ela não fazia a mínima ideia que era um psicopata. Social. Ela era psicopata, cometeu vários crimes, mas dentro de casa a própria esposa nunca o reconheceu isso, nada, em absoluto. Como também, por isso que assim, o conceito do que é bom e mal, a gente vai discutir isso talvez na religião, que eu também não é minha formação. Mas, o cara é tão gente boa. Pera, não tem estelionatário que não seja legal. Não tem. Todo estelionatário é extremamente sedutor. E manipulador. Claro. É talento. É do talento isso. Caramba. Eu ia falar agora uma coisa aqui, mas não vou falar não. Porque são várias situações que, inclusive, passou por uma situação dessa de um amigo muito bacana, mas era tal. Mas vamos lá. A pauta são as crianças. Sim, vamos lá. Que sinais pode indicar que uma foto de criança postada na internet está sendo usada de forma indevida? Qual o sinal que a gente pode ver? É esse ponto, perceba. O pedófilo é uma pessoa doente, certo? Tá. Então, como ela é uma pessoa doente, ela vai sentir um desejo pela criança, e isso não é culpa da criança, e não necessariamente também é culpa dos pais. A maldade está nos olhos de quem vê. É culpa dele, né? A maldade sempre está nos olhos de quem vê.
eu gosto de dizer, às vezes, com a minha esposa, às vezes, ela chega para mim e diz, Marcos, você acha que essa roupa que eu estou usando é muito vulgar? Aí eu disse, não, para o local que nós estamos indo, é muito apropriado essa roupa. Então, aí vem do bom gosto se aquela roupa é apropriada ou não ao local que nós estamos indo. Mas eu não, como eu sei que é apropriado, a questão da vulgaridade, eu digo que eu não sinto essa vulgaridade. Uhum. Isso não vai impedir que outra pessoa sinta aquilo. Ou Que seja, veja como a vulgar. maldade está nos olhos de quem vê. Nesse caso, eu só lhe digo tecnicamente que você está indo para o local que esta roupa estará apropriada. Mas isso não vai lhe impedir, mesmo que você estivesse sabe assim, de um vestido longo, Sim. que alguém não sinta. Tem uma coisa que o próprio Felca não falou, mas isso já eu estudo há muito mais tempo. Se você for no YouTube e ver alguns vídeos de criança, sei lá, dançando, sabe, não está em nenhuma posição vulgar. Se você for assim tentar analisar pelos olhos seus de uma pessoa que não tem uma doença. Se você for olhar os comentários, vai ter lá comentários. 2:32, quer dizer, 1 minuto e 32 segundos. Outro lá, 56 segundos. Outro lá, 2 minutos e 9 segundos. Você vai ter comentários que é só o tempo. Sim. Sabe o que é aquilo? Ali veio um pedófilo que olhou o vídeo, sentiu muito desejo por um momento específico do vídeo, registrou o momento para o próximo pedófilo que for ver o vídeo, ele já adiantar aí naquele momento ápice. Eu assisti a matéria do Felca justamente sobre isso, que eles têm os códigos, né? Sim, tem. Isso é um exemplo. CP, eu não sei o quê, tem. Quando a gente vai fazer investigação de pornografia infantil, aí eu não divulgo muito isso, eles têm o que chama de keywords, que traduzindo é palavras-chave. A própria divulgação da pornografia infantil, ela utiliza-se ferramentas de rede P2P. Sabe, tem gente que acha, mas ainda existe o Emule, Casar, sabe aqueles programas que antigamente a gente usava para baixar vídeo, para baixar fotos, músicas, né? Vídeos e músicas, filmes e músicas, era campeão. Ainda hoje são largamente utilizados pela comunidade pornógrafa infantil. Mesmo? Agora eu vou falar mais de pedófilo, porque agora estou falando de criminoso, né? Então, o pornógrafo infantil, que é um crime, ele vai pegar os arquivos dele e renomeia os arquivos utilizando esses códigos, certo? Que é uma lista boa de códigos que eu já não divulgo muito porque nesse exato momento, infelizmente, tem alguém que tem uma curiosidade, que está um desejo. Aí já vai lá olhar. E vai lá e vai procurar por essas palavras-chave. Então, você vai encontrar num computador a ser periciado vários arquivos que tenham nomes utilizando essas palavras. CP, por exemplo, é um nome em desuso, né? Porque vem de child porn, né? Pornografia infantil, criança, né? Tal, CP. Eles utilizam até muitas palavras e códigos que está lá no nome do arquivo, que é para facilitar os outros criminosos acharem. No caso dessas redes sociais, o que está acontecendo? Como você tem alguns que não era para ser considerado submundo, mas acaba sendo submundo, por exemplo, o Telegram, você consegue criar páginas onde você tem dificuldade de agir com a justiça, tá, o motivo pelo qual, inclusive, que está, se não me engano, na França, o dono do Telegram preso. Porque assim, o Telegram ficou parecendo que é uma coisa mais segura para esse tipo de assunto do que o WhatsApp. O WhatsApp parece ser mais fácil encontrar e o Telegram, o Twitter, virou não é nem isso, uma bagunça. Porque se você me entregar o celular para fazer uma perícia, eu vou encontrar tudo o que você fez, tanto no WhatsApp como no Telegram. Tá? Não pega o meu, não. Mentira. Gente. Mas, perceba, o caso do Telegram é uma questão legal. O WhatsApp, quando você está fazendo uma investigação, você precisa requisitar a empresa Meta, dona do WhatsApp, alguns elementos que são os metadados do teu WhatsApp. Porque a Meta não tem as suas conversas. Quem tem as suas conversas é o iCloud ou o Google Cloud, se você tiver habilitado o backup. Se tiver habilitado o backup, vai estar lá na nuvem do Google ou da Apple. Lá tem um backup das suas conversas, se estiver habilitado, e a polícia pode requerer a Apple e ao Google para baixar.
para baixar aquilo ali e ver sua conversa antes de uma busca e apreensão no seu celular, certo? Antes disso mesmo, a Meta ela tem seus metadados. Então, o que são seus metadados? O seu ID, que no caso do WhatsApp é o número de telefone, está associado a um determinado IP, que tem o seu... não sei o que você conversou, mas tem uma conversa sua com aquele número de telefone ali. Então, você que dá a hora, tá o dia, você conversou com alguém, não sei o conteúdo, mas sim, isso são metadados. O Telegram, em tese, seria mais fácil, porque o Telegram ele tem a sua conversa. Ah, é? O Telegram tem, inclusive, sua conversa, porque o Telegram é como se fosse uma página de internet. Os elementos eles estão numa nuvem o tempo todo. Vocês vão ver que o Telegram ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais devagar, porque você está acessando a internet o tempo todo, ele consome mais banda de internet, o Telegram. Mas então, Só que a empresa Telegram não ajuda a justiça. É isso que eu estou dizendo. Por que então o Telegram se tornou uma página ou uma ferramenta onde é muito usado em pornografia? Porque a justiça vai Responde requisitar... agora não. Vamos no próximo bloco. Tá certo. Espera aí. Ei, a gente volta com o último bloco do programa falando sobre isso, sobre o Telegram e sobre por que, de repente, no próprio Telegram usam pornografia infantil, usam pornografia adulta, enfim, no geral. Fica aí que Ciro Santos convida, volta já já. Esse papo tá demais. Vamos lá? Voltamos para o terceiro bloco e agora o doutor vai responder a questão do Telegram, o porquê do Telegram ter se tornado essa plataforma, esse app, com mais facilidade para esse tipo de pornografia. Você imagina que a justiça vai ali, faz uma requisição à empresa Telegram e eles não respondem. Mentira. Mas é essa a razão, e não é só o Brasil, mas essa é exatamente a razão pelo qual o dono do Telegram foi fazer uma viagem, pousou na França, salvo engano foi na França, e lá foi preso. Eles não respondem? Não responde. Vamos botar no Reclame Aqui. Entendeu? Então, assim, aí você parte para medidas que podem parecer mais radicais, mas não são necessárias, como aconteceu no caso com... Já aconteceu outrora com o WhatsApp, já aconteceu outrora com o X, que é você ter a justiça bloqueando no país o uso daquela ferramenta. Tá. Então, quando você tem aquela empresa que ela não colabora, né, com a justiça, numa fase de investigação, vai ter aquele momento em que a justiça vai bloquear o uso daquela ferramenta, porque você precisa proteger o país. No país. De qualquer forma, né? Então, é por isso. Tá. E as plataformas de redes sociais têm algum mecanismo eficiente para detectar ou remover, né? Detectar e remover esse tipo de conteúdo? É assim, a pornografia infantil já avançou mais do que outros tipos de exploração, menor, né? No caso concreto, muito falado hoje no Brasil, da adultização, uma palavra perfeita. O que é adultização? Eu estou perguntando porque eu não sei. Isso é você coloca a criança em uma condição de adulto. De adulto. Ah, tá. Né? E aí isso pode acontecer de diversas formas, como, por exemplo, o trabalho infantil, né, de forma não regularizada, regulamentada, que é uma das... o que aconteceu com o Ítalo agora há pouco tempo. É uma das acusações. Tá. Porque o Ítalo tem outras acusações mais graves como tráfico humano. Porque os menores... Você está nessa... por obrigação do meu trabalho, eu conheço alguns detalhes. Então, sim. Como vinham menores de outras cidades que eram levados para morar lá. Então, você tem uma das possibilidades do tráfico humano, que, por exemplo, porque, assim, se eu tenho um menor que mora comigo, você pode pegar uma criança e pegar o direito de uma criança. Isso. Você pode adotar uma criança. Mas se você adota de forma ilegal, é crime dentro do crime de tráfico humano, por exemplo. Tá, essa forma legal, por exemplo, seria pai, mãe, eu queria tanto assistir teu filho tão legal, queria adotar. Morar comigo. Pode morar comigo, eu vou dar toda assistência, eu vou dar assistência para vocês. É por aí? E essa simples coisa tranquila que você descreveu, ele pode ser interpretado como crime. Tá.
Isso pode ser considerado tráfico humano. Entendeu? Gente, então esse Ítalo, ele tá lascado. Ele tá com penas pesadíssimas para ele. Agora me diga uma coisa, doutor. Coisas mais graves, porque assim, você sabe, ele está preso preventivamente, ele não está preso por nenhum crime ainda. Mas ele foi solto, fiquei sabendo que ele foi solto? Ele pode, não sei, eu acredito que não foi solto ainda. A prisão preventiva ele se deu por atrapalhar a investigação. Sim. Porque é assim, perceba, ele mostra que tem muito dinheiro, mas não se sabe exatamente qual é a fonte desse recurso. Até por conta da questão do aniversário dele, que ele deu um iPhone para cada um. Pois é, então assim, perceba, como não se sabe qual é aquele recurso, e existem várias investigações associadas à exploração infantil, existe até a teoria, isso é uma teoria que não é minha, Sim. de ele estar produzindo conteúdo pornográfico infantil e vendendo para fora do país. E ganhando dinheiro com isso. Então, como isso é uma teoria, e teoria de quem está fazendo investigação, então a polícia vai fazer uma busca e apreensão para apreender computador, celular, para poder ter acesso a outros elementos de prova para saber quais são os outros tipos penais possíveis. Então, a polícia chegou lá, ele já tinha sumido com tudo que era eletrônico. Então, por isso que ele está preso. Ele está preso por obstrução de justiça. Ainda fugiu, né? Mas a prisão preventiva dele foi decretada foi por obstrução de justiça. Ou seja, ele estava em investigação, iria responder em liberdade àquela investigação, mas quando a polícia foi fazer a busca e apreensão e lá não encontrou nenhum eletrônico, aí ele foi preso por isso. Queimou tudo. Tem um vídeo aí de ele levando para fora do condomínio que ele residia, em uma Kombi lá, um van, levando esse material. Então, afinal de contas, esse é um dos casos que nós temos no Brasil e no país que ele não tem só uma ou duas acusações, são muitas, né? São muitas. Tem o trabalho infantil irregular, tem a possível exploração sexual de menor e adolescente, tem o possível tráfico humano. No final das contas, é tanto que a investigação ela nasce no Ministério do Trabalho. Ele começa como investigação, a investigação nasce no Ministério do Trabalho, e isso é reiterado porque tem episódios de crianças faltarem aulas porque estariam trabalhando para ele. Olha isso. Aí isso já lá atrás, já virou uma ação lá atrás por causa disso, que ele teve que fazer um termo de ajuste de conduta para poder não ser denunciado por isso. Então ele já tinha algumas ações do Ministério Público contra ele lá atrás por o trabalho infantil irregular, vamos dizer assim. Então essa investigação ela nasce, na verdade, por causa disso. E aí o outro Ministério Público, e aí isso sim agora com a preocupação do menor e adolescente dos outros crimes que seriam mais pesados, é que eles começam a agir mais recentemente, quando se observou o óbvio, que você tem lá uma menor de 12 anos de idade dançando, sensualizando e ainda colocou peito. Que aí é interessante, o menor colocou seios, aquilo pode ser considerado, e aí ainda nem incriminaram ele por isso ainda, quando você agride alguém, a agressão, porque agredir alguém, você pode gerar um crime por agressão e que aquela agressão tenha realmente ferido você. O ferimento, eu me esqueci agora o tipo penal para isso. Sem problema. E esse crime, quando, por exemplo, vamos supor que você corta o rosto de uma pessoa e aquilo ali é permanente, o resto da vida você vai ficar com aquela agressão, que é aquele corte no seu rosto e é ad eterno. Aquilo ali, salvo engano, pode pegar até 8 anos de cadeia, a pessoa que cometeu essa agressão. Tá. Quando você permite o menor de idade fazer uma tatuagem, fazer uma cirurgia plástica, você que permitiu isso, e aí pode ser que seja o Ítalo, mas o Ítalo não seria exatamente o tutor, mas poderia ser os pais que permitiram isso, aí você também tem esse crime que você está cometendo, porque você permitiu o menor agredir. Né? Agrediu o corpo. Exatamente, é uma mutilação. Então, assim, perceba, existem vários fatos a serem analisados e muitos crimes, talvez, a serem identificados, como os pais desses menores recebiam mesada, né? Que era o pagamento das crianças. Nem sabe se os menores recebiam dinheiro, mas os pais recebiam 2, 3 mil reais por mês, segundo relatos,
e isso pode se caracterizar uma exploração Então, eu sexual acho que aí também. vem o que você já tinha dito, que realmente esses vídeos deveriam estar sendo vendidos para fora e isso monetizando. Não, perceba, é uma investigação, É uma e existem investigação, né? várias hipóteses, É. várias hipóteses. Existe ali o que é claro, que é óbvio para todo mundo, que é a exploração do menor ali de diversas formas, dentre elas muitas de cunho sexual, então isso é uma exploração Sim. sexual. Há possibilidade ali, se você olha mais uma vez para o Estatuto da Criança e Adolescente, existe um tipo penal que é a simulação do sexo entre crianças. Como é que é isso? Simulação. Ah, Nem tá. é sexo, está só simulando. Aquilo também é crime. E esse tipo penal ainda nem colocaram. Quando começarem a analisar profundamente, Eita. quando você vai ver dois menores, você está gravando dois menores em condição, em condição sexual e não é exatamente sexo, você também tem crime para isso. Que está claro, que está óbvio. Então, o primeiro contato com o menor, e aí você tem o predador sexual infantil, pornógrafo infantil, estuprador de crianças, o pedófilo que realmente está querendo aliciar o menor, ele quer encontrar o menor e ele vai encontrar como? Ele vai encontrar na rede social. O menor não pode ter rede social, porque ele vai lá no Direct Messenger, ele vai lá no Facebook Messenger, ele vai lá na rede social começar a estabelecer uma relação de amizade com o menor, confiança com o menor. Sim. E o aliciamento de menor ele vai acontecer ali. E agora com o deepfake, agora quer dizer, de repente qualquer adulto pode se passar por uma criança e a Sim, criança está vendo, sim. conversando com a criança. Sim. É muito comum. Isso é muito comum e é muito antigo. E aí, hoje, na rede social. Mas antes mesmo de você ter rede social, porque rede social para menor de idade é uma aberração. Antes mesmo de ter essas aberrações, que está muito comum e foi muito bem levantado pelo Felca, que o menor não pode ter uma rede social. Antes disso, o criminoso também estava lá, onde ele ia. Ele ia nos jogos online. Atrás. Então, o filho tem que ser o tempo todo monitorado. Agora, os piores crimes não estão acontecendo no Telegram, estão acontecendo no Discord. Discord é uma outra rede social. Discord é um tipo um instant messenger feito para streamers de games. Então vamos lá, eu vou combinar de jogar com você um jogo online Lá no Discord. e a gente abre o Discord e ele interage com o jogo, porque eu estou conversando com você enquanto estou jogando com você online. Discord, ele não nasceu para isso, mas ele virou isso hoje muito claramente. Então os criminosos estão indo no Discord aliciar menor. Aí daqui a pouco começa o jogo, daqui a pouco passa para outro assunto. Não, exatamente. Aí começa na pornografia infantil, porque o cara vai mandar para você uma foto dele com outro jovem, entendeu? E para mostrar que aquilo é normal. E aí você tem aquele cara que vai chegar para você e vai oferecer dinheiro para você. Manda uma foto nua sua para mim. Né? Se abordou o menor, pede uma foto nu para ele. Em troca de, às vezes, em troca de alguma coisa, não importa. Aquilo ali você já tem um aliciamento e ali você já tem uma pornografia infantil constituída pela própria vítima. Caramba. Ela enviando pornografia infantil e ele armazenando. Então, isso daí é o que acontece doméstico, isso acontece na sua casa, casa de todo mundo. É essa porta que você está abrindo para dentro de casa. Mas em locais mais pobres, em países mais pobres ou em comunidades aqui mesmo na nossa cidade, você tem aquele cara com dinheiro que compra um jovem, né? Que deve ter muitos, né? Muito, isso acontece muito, muito. Isso é tráfico humano. Caramba. Então, aquela criança que foi traficada, né? Que ela foi comprada, ou ela foi roubada, foi sequestrada, ou foi sequestrada de qualquer jeito, porque o pai e mãe não é dono de jovem, ele é tutor do jovem. Então, se você vende uma criança, aquela criança foi vendida, ela foi sequestrada do mesmo jeito, porque a vontade dos pais não importa, a vontade do Estado é que importa. E o Estado não favorece esse tipo de comercialização. Então, você tem um tráfico humano e aquela criança, para que vai servir? Ela vai para um estúdio para tirar fotos e vídeos dela nua, para comercializar e alimentar o mercado bilionário de pornografia infantil. É bilionário. É bilionário já há muitos anos. É bilionário. Então, aquela criança vai servir para isso.
aquela criança também vai ser submetida a uma relação sexual com um adulto, que também vai ser filmado, que também vai ser alimentado nesse mercado, que vale muito dinheiro. Gente, como tem gente doente, né? Como tem gente doente em tudo. Na questão da pedofilia, na questão de matar uma pessoa, matar uma mulher ou matar um homem. É muita loucura, né, doutor? É muita loucura. Muita eu vou doença. ter que terminar o programa. Infelizmente, tinha mais assunto, porque é um assunto... Gente, é um assunto que vocês que estão em casa, claro, é óbvio que vão tomar mais cuidado. Mas eu vou finalizar com essa pergunta para que fique na cabeça de vocês. Qual tipo de provas ou registros que os pais devem guardar para ajudar numa investigação, se for necessária? De forma prévia, você sempre vai ter no seu celular aplicativo de controle parental. Em inglês, aquele controle parental control. Tá, é aquele que a criança não pode mexer, ou só pode mexer até tal hora, é isso? Não é só isso. É o que tem na TV. Você pode... Aplicativo de controle parental. Tá. Perceba, que é muito importante. Fala para cá, fala para a turma de casa aqui, ó. Existe um termo legal, vem do latim, que chama-se culpa in vigilando. Culpa in vigilando quer dizer o seguinte: você tem a obrigação de monitorar, de vigiar alguém que esteja exercendo um determinado tipo de função. Tá. Se aquela pessoa comete um crime, você pode responder para aquele crime também cometido por você. Traduzindo agora para o caso concreto, menor de idade não tem privacidade. O pai ou o tutor tem obrigação, não é direito legal, é obrigação legal de monitorar o celular o tempo todo. Ouviram? Ouviram isso? Então, aplicativo de controle parental, parental control e tal, quando você instala no celular da criança que você entregou o seu aparelho, criança até 17 anos, certo? Que você entrega o aparelho a ele, você consegue monitorar todos os dias, o dia todo, com o que ele está conversando. Tá, agora me diga uma coisa. Uma criança de 17 anos, 16 anos, todos querem ter senha no celular, e o pai não pode mexer no celular. Não, aí é que tá. O pai tem a obrigação, não é direito, é a obrigação de monitorar o celular, que é o que eu falei do culpa em vigilando. Então a gente termina esse programa com esse assunto que eu acho que eu tenho certeza, eu tenho certeza que foi muito importante para todos nós, para mim também, para vocês. Mas o programa Ciro Santos Convida volta sábado que vem, às 19 horas, na nossa TBC, sempre com um papo maravilhoso. E, doutor, cara, foi demais. Aprendi demais, curti demais. E a sua profissão, parabéns. É muito interessante e deve ser muito difícil também. Não tem um dia igual ao outro. Nunca. É igual o meu, nunca tem um dia igual ao outro. Gente, até sábado que vem, se Deus quiser. Estou aguardando vocês. Um beijo gostoso. Valeu. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Vem, pode vir. Pronto, chegou. O trabalho tá na pista. Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão. E vai usar a rua, dos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade. Tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.